Hoje eu decidi começar este lindo e belo canal. Para contextualizar, quem tá chegando de paraquedas, muito prazer, eu sou a Malu, falo de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento pessoal no TikTok, no Instagram, nas redes sociais. E agora estamos chegando num momento de expansão, de crescer. Talvez você tenha me conhecido já, talvez você me conheceu em outro momento da minha vida, mas essa é quem eu estou nesse momento. Não é quem eu sou em essência, mas é quem eu tô buscando me transformar e trazer pra luz, para ajudar o processo de outras pessoas. Eu acho que o meu grande objetivo com esse canal é trazer reflexões, ponderações sobre o que é o autoconhecimento. O que significa se autoconhecer? Acho que a maioria das pessoas vai associar a terapias, a própria psicologia. E eu acho que não se delimita a isso. Para mim, o autoconhecimento, ele é prática. Ele é o dia a dia. E eu vivi, e eu vou contextualizar agora um pouco sobre como foi o meu despertar. A gente fala de despertar, que é quando é um momento que parece que clica, parece que você se reconecta com a expansão da consciência. Eu acho que o despertar, ele tá muito associado. O Pierre Weil, ele vai falar sobre a normose, e aí tem um momento que existe uma ruptura. A normose, no geral, ela é a normalidade, mas ela gera consequências ruins para os indivíduos. Tanto físicas quanto emocionais, e podem levar a doenças também. Então, hábitos não saudáveis, não sustentáveis, como beber refrigerante, fumar, descontar as nossas angústias em bebida, por exemplo, são exemplos de normose, são coisas que são negativas para o nosso desenvolvimento como pessoa, mas que são normalizados. Todo mundo faz. Ah, não, mas é só hoje. Ah, não, mas é só... Né? Só que todo mundo faz e tá dentro da nossa sociedade. Então, muito bem. Eu vivia na normose, contando um pouco sobre a minha história. Eu vivia na normose durante toda a minha vida, né? Até 2019. Em 2019, eu comecei a me reconectar comigo. Eu tive a chance, né, a oportunidade de fazer o intercâmbio fora do país. E eu acho que existe um conceito, assim, que pra mim, eu vivia naquela bolha, né, a bolha a qual eu cresci, os mesmos amigos, a mesma... No caso, eu tava na faculdade, mas a galera da escola, pessoas muito semelhantes a mim, em certo sentido. E faculdade. E na faculdade também sentia que eu tinha acordado para vários temas, então eu sempre gostei de veganismo, feminismo, sempre fui muito ativa nessa questão social, mas faltava alguma coisa. E aí eu fui buscar essa outra coisa. Para quem gosta de astrologia, o meu sol é na casa 9 e eu tenho ascendente Sagitário. Então eu sempre gostei dessa coisa da viagem, a gente pode fazer um vídeo só sobre elas. Mas sempre viajar me trouxe coisas muito bacanas. E aí eu resolvi fazer o intercâmbio, decidi que ia pra Amsterdã. E é engraçado, né, que as pessoas falam, mas o que você vai fazer em Amsterdã? E eu falei, cara, muita coisa. Muita coisa eu vou fazer em Amsterdã. Nesse período que eu tava lá, eu pude encontrar uma pessoa que é a minha grande amiga espiritual. Assim, eu acho que foi a pessoa que me chacoalhou e falou, você tá indo na direção errada. Até então eu conhecia alguma coisa sobre espiritismo, mas com a vivência dela eu pude conhecer mais. Mas o que essa amiga, ela trouxe pra mim, pra além de outras coisas, é que ela me trouxe de volta pra mim. Então, na ocasião que eu tava morando fora, eu estava me relacionando com uma pessoa, um cara, e eu criei uma expectativa sobre aquele relacionamento. Normal, né? Quem nunca? Só que ele era muito desassociado com a realidade. Ou pelo menos foi o que eu vim a descobrir anos depois, ou um período depois. Só que como eu tava numa perspectiva descolada, né? Eu tava lá voando solo, achando que a gente ia se relacionar quando eu voltasse pro Brasil. Isso não foi o que aconteceu. E
É engraçado até falar agora, porque eu nem sei se a pessoa sabe, se um dia ela vai ver esse vídeo. Mas o que foi engraçado é que no dia em que essa pessoa terminou comigo, é que começou o meu autoconhecimento. Então foi realmente a melhor coisa que aconteceu comigo. É engraçado falar assim, mas é a verdade. Eu acho que o despertar, no geral, ele vem em 2 lugares. Ou vem pelo amor, ou ele vem na dor. E no meu caso, adivinhe, foi na dor. Só que é muito... A gente tem 2 opções, né? Acho que quando acontece alguma coisa na nossa vida, pra mim, o que eu aprendi com essa situação foi... Eu tinha uma situação muito ruim na minha frente. Ainda faltava muito tempo pra eu voltar pro Brasil, uns 40 dias mais ou menos. Eu tinha 2 opções. Ou eu ia negar essa situação, ou eu ia usar ela pro meu desenvolvimento. E eu escolhi a segunda opção. E eu escolhi a segunda opção não sabendo que teria sido a melhor coisa que aconteceu comigo. Na ocasião, assim, eu fiquei muito triste. Foram dias horríveis, assim, mesmo. E o subsequente, que gera... Enfim, uma ruptura pode gerar traumas, né? Enfim. Mas, a partir dali, parece que uma chave imensa e uma porta gigantesca estava se abrindo na minha frente. E eu não sabia. Hoje eu vejo. Mas na época era muito sofrido. Então eu tava lá no meu intercâmbio. E no meu intercâmbio eu comecei a ver coisas. Não no sentido de mediunidade, mas no sentido de entender a realidade. Porque é isso, o autoconhecimento. É a gente conseguir enxergar as coisas para além do que elas são. Não é óbvio. Não é óbvio, é questionar tudo. Tudo. Questionar você, seus pensamentos, suas emoções. Questionar seus pais. Essa é difícil. Questionar seus pais. Questionar seus avós. A criação dos seus avós. Como são seus avós. É questionar o que você vê. A realidade que está dada não é a realidade que é. É a realidade que você conhece. Então, parecia que eram panos e véus caindo na minha frente. E quando eu voltei pro Brasil, muita coisa eu não banquei. Eu rompi com amigas que eram muito especiais pra mim. E eu voltei no início de 2020. E em 2000... E aí, isso foi tipo, sei lá, fevereiro. E em março estourou a pandemia. E então, na hora que estoura a pandemia, eu falo, tá bom, o que eu vou fazer com isso? E, na verdade, foi muito bom pra mim. Assim, claro que a pandemia foi triste pra todo mundo, foi um período horrível. Mas foi muito bom pra eu... Pra mim, o mundo, ele funciona em 2 energias. Expansão e contração. Então, eu tava num momento de expansão. E depois da expansão, necessariamente vem a contração. Você não expande mais. Porque tem um limite onde você consegue ir com a sua consciência. Então, eu voltei. E na hora que eu voltei, eu falei, tá, então deixa eu organizar a minha casa. E aí foi quando eu assinei o portal da Gabriela Staff, do Portal Despertando. E aí ela fazia lives na pandemia que me ajudaram muito, 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 muito. E durante esse período de assistir as lives, comprar os livros, começar a tomar conhecimento sobre a espiritualidade, algo que eu nunca tinha ouvido falar. E esses temas foram chegando. E aí eu passei pela minha primeira provação. O meu avô faleceu de Covid, 23 de abril de 2020. E foi uma perda muito difícil pra minha família, assim. Acho que cada um lidou com o luto da forma que sabia, que podia. Mas no meu caso... eu realmente peguei toda aquela energia, todo aquele luto pra falar. Então, deixa eu entender o que é a vida. Deixa eu entender o que a morte revela sobre a vida. E a partir dali, o meu processo aprofundou. Níveis e camadas cada vez mais profundo. E aí, também nesse período, 2 dias depois, 3, o meu trabalho me suspendeu. Eu tinha acabado de ser contratada. E o meu trabalho me suspendeu, acho que foi por 2 meses, 1 mês e meio. Dizendo que por conta da pandemia eles não estavam entrando no projeto, eles precisariam me suspender. E aí, gente, foi o louco, assim, pra mim, quando Deus tira o chão, Ele tá te ensinando a caminhar. Ele me ensinou que era ter força. Ele me ensinou a fazer por onde, a fazer por mim.
E naquele período ainda, então era assim, eu não tinha acabado a faculdade, eu tava no 7º semestre, faltava 8º semestre. Faltava o meu TCC, portanto, eu tava no estágio, que me suspenderam, o meu avô faleceu, pandemia, todo mundo trancado, e eu falei, o que eu vou fazer com esse tanto de tempo que eu vou ter daqui em diante? E eu me trabalhei. Eu busquei me conhecer com sinceridade, amorosidade, olhar pra mim, pro meu processo e falar, tá, essa sou eu. E é difícil olhar pro espelho e falar, esse é o retrato de quem eu sou agora. Isso não quer dizer que eu gosto, não quer dizer que eu não tenho pontos a melhorar, mas essa é a realidade de quem eu estou. E eu lembro no dia que esses pensamentos vinham, né? Então, por exemplo, em meditação, eu tomava conta de uma coisa e eu falava, não acredito que eu fui assim a minha vida toda. Que preguiça. Nossa, tem muita coisa pra melhorar. Tem muita coisa pra melhorar. Mas toda vez que eu pensava, tem muita coisa pra melhorar, eu falava, eu estou em vida. Eu tenho tempo pra melhorar. Eu tô aqui. Eu tô em vida. E essa vai ser a minha missão. Esse é o meu trabalho. Então, o autoconhecimento, os cursos, as minhas leituras foram seguindo conforme esse meu início de 2021 acontecendo. Então, 2020 acabou, eu fui recontratada, continuei com autoconhecimento, estudos paralelos, fiz reiki, enfim, cursos de energia e tal. E em 2021 eu fui contratada para ficar permanente, né, na empresa. E tava tudo bem. Consegui olhar para as minhas feridas emocionais dentro dos meus relacionamentos. Fiquei um período muito difícil, assim, sem conseguir me relacionar. E depois aprender a me relacionar, né? Eu acho que a pandemia fez isso com a gente. E em 2021, o que aconteceu foi que eu entrei na normose de novo. Que era trabalho, de manhã eu fazia yoga, eu ia pro trabalho, daí eu saía do trabalho, eu vinha pra casa, assistia um filme e dormia. E esse era meus dias, todos os dias, e os finais de semana. Sei lá, eu ia pra um bar, encontrava os meus amigos, mas eu entrei no piloto automático de novo. E aí eu lembro de olhar pro meu lado, né, eu olhava pros meus chefes que estavam na empresa há muitos anos. E não quer dizer que isso tá errado, tá, gente? É porque pra cada um isso é único. Mas dentro de mim, eu olhava pra realidade do ambiente de trabalho e eu falava, eu adoro essas pessoas, elas são muito importantes pra mim, mas eu não me vejo aqui por muito mais tempo. Eu sentia no meu coração, eu não vou ficar aqui pra sempre. E aí eu gosto de arrumar sarna pra me coçar. Então começou. Falei, então, se não é isso, é o quê? Porque o que eu mais queria era voltar pro trabalho. O que eu mais queria era ser efetivada. Eu fui. Falei, tá, então, se não é isso, é o quê? E aí tem um adendo importante que eu preciso fazer, que é sobre aprendizagem. Eu não sei quem já viu esse vídeo no meu TikTok. Ele foi um vídeo que viralizou. E era um vídeo que eu falava sobre a dificuldade de aprendizagem. Durante a escola, eu tive muito. O que são as dificuldades de aprendizagem, né? Então, é basicamente uma formação do seu neurônio quando ele foi conectar daqui pra cá, na hora que você tava fazendo, sei lá, um exercício, a professora tava te apresentando, sei lá, as formas geométricas e ao invés de fazer assim, você fez de um jeito diferente, que entre um neurônio e o outro fez um outro caminho. Tá bom. Isso me gerou o que eu hoje reconheço, que são sintomas de uma descalculia leve. Mas na época da escola, isso me fazia sofrer demais, porque eu ia péssima em matemática, péssima em física, péssima em química. Eu sempre fui muito esforçada. Isso não dá pra falar que eu não sou. Sempre nos meus trabalhos, eu sou uma pessoa que me dedico muito. Mas eu não me dedico porque eu entendo, eu tava me dedicando porque eu precisava. O compromisso sempre foi algo muito sério pra mim. Eu tava com essa dificuldade de aprendizagem. O que eu trabalhava, eu não mencionei, mas eu trabalhava com pesquisa de mercado. E pesquisa de mercado, pra quem não sabe, é basicamente você fazer estudos de marca, né? Então você fala, essa marca aqui quer lançar esse produto. O público gosta, qual a afinidade, conhecer o perfil do consumidor. Só que, gente, isso é estatística pura. Pura. E assim,
Eu nem sabia. Quando eu entrei no trabalho, eu não sabia muito o que ia ser estatística. E quando eu entrei no trabalho, era só estatística. Mas pra mim foi muito difícil. Porque pra mim o meu trabalho não era onde eu relaxava, eu fluía. Era onde eu tinha que me concentrar vezes 2. Eu nunca trabalhei ouvindo música. Porque se eu tava na música, eu não tava na função. E o que foi bom, porque meu chefe me ensinou uma coisa que eu adorei, que ele falava assim, Malu, tem um baterista que ele, enfim, tocava muito bem com a direita e mal com a esquerda. Você tem 2 opções. Ou você fortalece a sua mão direita e fica melhor ainda. Ou você tranca a sua mão, tapa, né? Tipo, esconde a sua mão direita, fortalece a esquerda. E aí, quando você vai ver, você tem mãos mais ou menos parecidas ao longo do tempo. Eu fiquei com esse conselho. E falei, tá, então eu vou fortalecer no que eu sou ruim. Essa foi uma escolha um pouco inconsciente na época, mas era o que eu achava que fazia sentido pra mim. Então eu fui trabalhar nas minhas dificuldades durante quase 2 anos que eu fiquei lá. Acho que eu cheguei a ficar 2 anos na empresa. Então durante esses 2 anos foi brabo, assim. Eu gostava das partes criativas, então fazer apresentação, decorar o fundo, sei lá, pensar na letra era o que eu gostava, mas assim, olhar pro dado pra mim era um sofrimento. Eu gostava de montar história, mas na hora de realmente olhar aquele dado, pra mim, gente, era muito difícil. Fazendo esse breve parênteses sobre o meu trabalho, eu resolvi ir morar fora de novo, e eu tive a oportunidade, né, e o privilégio de morar em Barcelona durante 1 ano. E durante esse período eu arrumei eu fui fazer mestrado em branding, porque eu falava, na época fazia todo sentido pra mim. Junta sociedade, junta com a parte do consumidor e faltava marca, que eu via como uma tríade perfeita, assim, de funcionamento. Então eu falei, então eu vou estudar marca, vou estudar branding, como se constrói marcas fortes e vou ficar com esse triângulo perfeito. E aí, quando eu tava lá, eu arrumei um trabalho numa startup de comida, de comidas vegetais, tinha tudo a ver com veganismo, que já era uma causa que eu me identificava muito. E aí, lá nesse trabalho, eu apliquei para um trabalho em pesquisa de mercado de novo. E, gente, assim, trabalhar em português já era difícil, você imagina em espanhol e inglês. A minha descalculia, ela foi difícil. Foi bem difícil. E aí eu achava... E o problema, gente, é que assim... Mesmo pra mim sendo muito difícil, eu era muito reconhecida. A minha chefe queria me efetivar. Eles queriam que eu trabalhasse lá por mais tempo. E eu falando, mas eu sou muito ruim no que eu faço. Vocês não estão vendo? Pra mim, eu não tô fluindo. Eu chego nesse trabalho tenso, eu tenho que olhar essa apresentação, eu fico nervosa. Mas como acho que o produto final funcionava... As pessoas achavam muito bom. Só que eu falava, cara, isso tá muito abaixo do que eu poderia fazer se eu estivesse fazendo algo que eu gosto. E aí que começaram os insights 1000 a partir desse momento. Então a gente já está, para contextualizar em tempo, a gente está em 2022. Trabalhar em maio, junho, julho, agosto, em mais ou menos setembro do ano passado. Agosto, setembro do ano passado. Começaram a vir esses insights de falar, cara, não é isso. Não é isso, não é isso, não é isso. Só que não é isso, mas então é o quê? Não é isso, então é o quê? E aí eu comecei a tentar descobrir, né? Porque eu falava, cara, eu já tô tirando um tempo fora do Brasil. Eu preciso saber, me descobrir, preciso saber o que eu quero da minha vida. Eu comecei a acompanhar o Joel J. E nessas, enfim, na live das 6 da manhã. E graças a Deus, a live das 6 da manhã lá na Europa era 10 da manhã, tava ótimo pra fazer, porque eu já tinha feito as minhas coisas e tava sentando pra olhar a live. E um dia ele falou assim, faça o seu trabalho a partir do seu talento. Você é bom em quê? E eu fiquei com isso, falei, gente, eu sou boa em quê? Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu sei que eu não sou boa. Então vamos por eliminação. Não é isso. E aí foi que o processo começou a evoluir. Eu falei, cara, não é isso. Tá bom, então não é isso. Então, o que pode ser? E aí ele faz a pergunta seguinte. O que você poderia fazer? Muito. O tempo que for. E não ser pago por isso. O que você faria? E eu falei, eu já faço. É autoconhecimento. Eu faço curso a rodo. Leio, compro livro. Mas eu não ganho. Aí eu falei, então é aí. Eu falei, então é autoconhecimento, é o que eu adoro. E aí foi que os panos começaram a cair.
Eu recebi muita confirmação, muita autorização de que esse era um caminho para eu trilhar. Validação, não. E que bom. É bom também, gente. E aí foi que a minha jornada começou. Esse é o momento em que a gente se encontra, que eu descobri que eu amo produzir conteúdo. Eu tenho facilidade de fazer conteúdo. Eu adoro montar um carrossel, eu adoro pensar na estética, eu adoro escrever sobre isso. Então, é isso. Eu não sei se fez sentido pra alguém aí, mas esse é o momento em que eu me encontro. Eu queria muito compartilhar essa jornada num curto vídeo, né? O mais breve que eu poderia, sendo o primeiro vídeo de apresentação, para contextualizar quem tá chegando e tá me conhecendo agora. Contar um pouco de como foi o meu processo, né? Através do que eu comecei a me desenvolver e que só tá começando, tá bom? Eu agradeço muito você que ficou até o final. Não se esquece de acionar o sininho aqui embaixo. Comenta pra mim se faz sentido pra você e não deixe de me acompanhar nas outras redes. Eu amo e honro a sua vida. Muito, já desde agora. Obrigada por isso e até a próxima. Tchau!